Pessoal, a gente vai falar hoje sobre o Kafka. Vamos ter uma introdução sobre essa tecnologia, que ela já é uma realidade de empresas que possuem uma grande volumetria, né? E que precisam ter um meio de comunicação entre seus sistemas. Então, vamos falar sobre seus diferenciais, qual a sua dinâmica, como que ele trabalha e como é que ele consegue garantir a resiliência e a escalabilidade, certo? No próprio site do Kafka existe um conceito que define essa tecnologia. Então, diz o seguinte: o Apache Kafka é uma plataforma distribuída de streaming de eventos, open source, e que é utilizada por milhares de empresas para uma alta performance em pipeline de dados, streaming de analytics, integração de dados e aplicações de missão crítica. Então, se a gente pensar aqui, né, o ponto principal seria o stream de eventos, né? Por quê? Porque o stream, de uma forma geral, ele é o fluxo de dados que estão sendo produzidos, tá? E uma vez que a gente consegue capturar esses dados, a gente consegue distribuí-los e usá-los de diversas maneiras, como o próprio Kafka cita aqui. Então, a gente pode processar recursos do nosso sistema, a gente pode fazer análise, a gente pode integrar outros sistemas. Então, assim, a gente pode fazer muita coisa quando a gente consegue ter esses dados armazenados. E a gente vai ver, a gente vai entender isso aí melhor quando a gente for trabalhar com os casos de uso do Kafka, né? E com como que o Kafka permite que a gente use esses eventos, certo? Primeiro, a gente precisa entender sobre o mundo dos eventos. Então, a cada dia, a gente precisa processar cada vez mais eventos e dos mais diversos tipos. Eventos esses que acontecem na realização de uma compra, por exemplo, em um alarme disparado, em um movimento detectado. Então, assim, atualmente, muitas coisas elas são baseadas em eventos. E ainda mais, né, com o avanço da internet das coisas e da automação. Então, é aí que o Kafka entra, né? Porque ele é uma plataforma distribuída e que a gente consegue trabalhar com stream de eventos, né? E com os dados gerados a partir desses eventos. Então, a gente precisa desses eventos, né, para diversas situações, né? Como o conceito do Kafka diz, né? Então, a gente precisa analisar métricas, a gente precisa integrar sistemas, a gente precisa guardar histórico, entender o que está acontecendo baseado nas análises que a gente fez, né? A inteligência artificial, por exemplo. Então, assim, a gente precisa de uma forma bem eficiente para conseguir guardar esses eventos, né, e administrá-los da melhor forma para o nosso negócio. E com essa grande quantidade de eventos existentes, surgem algumas perguntas. Então, por exemplo, onde que eu posso salvar esses eventos, né? Então, eu preciso dele, né, para fazer as minhas análises. Então, eu preciso desses dados armazenados, né, para um futuro processamento. Como eu consigo ter uma comunicação rápida entre os microserviços, né? Então, como que eu consigo guardar esses eventos e manipulá-los de uma forma que o feedback, né, entre um processo e outro, ele aconteça de uma forma quase que em tempo real. Como que eu consigo escalar esses processos, né? Então, a gente sabe que em bancos, por exemplo, existe um volume muito grande de transferências, né, e transações. Então, como eu consigo, né, escalar esses processos com essa grande quantidade de dados, né, em um intervalo de tempo curto? E também como ter resiliência e alta disponibilidade. Então, o sistema, eles não podem perder, né, as mensagens. Então, ainda mais em situações que são críticas, né, como eu acabei de citar, os bancos que trabalham a maior parte do tempo com transações. Então, assim, a gente precisa manter a disponibilidade, né, e evitar que esses sistemas caiam, mesmo com grande volume de dados que está sendo transicionado entre esses microserviços. Por quê? Porque isso acaba virando muitas vezes o coração da nossa aplicação, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com os eventos. Vai ser uma grande quantidade de eventos, só que a gente tem que evitar que o uso desses grandes eventos e o processamento dessa grande quantidade de eventos, né, derrube o nosso sistema, certo? Então, assim, são pontos que a gente precisa pensar, né, quando a gente vai trabalhar com a grande quantidade de dados, né? E o Kafka, ele possui características que o permite trabalhar, né, nessas situações. Então, assim, ele tem um alto throughput, que seria o quê? Uma alta taxa de transferência, né? Então, a gente consegue trabalhar de uma forma rápida, mesmo com a grande quantidade de volume de dados. E também de forma constante, né? A gente possui uma latência baixa também, que seria o quê? O tempo de resposta, né, entre o início de um evento, por exemplo, e o momento de início de seus efeitos, né? Ou então a consequência gerada a partir daquele evento.
Então, assim, o Kafka ele recebe o dado e ele já consegue processar também de forma muito rápida. O Kafka ele também é escalável, ele tem uma alta disponibilidade também. Ele consegue armazenar mensagens. Então, assim, ele possui estratégia de armazenamento, né? Que a gente consegue até mesmo escolher por quanto tempo essa mensagem vai ficar disponível. E isso tudo também pode ser baseado em evento, né? Então, assim, eu posso receber um evento de uma transação que foi feita e gerar nota fiscal. E quando essa nota fiscal for gerada, eu posso fazer com que o Kafka delete aquela mensagem, sabe? Então, assim, posso também trabalhar, né, com essa parte de armazenamento de mensagens e de forma também inteligente. E também ele se conecta com quase tudo, porque o Kafka, originalmente, ele foi desenvolvido em Java. Porém, existem alguns drivers e bibliotecas que permitem que a gente use ele com Golang, com o JavaScript, com Python, PHP. Então, assim, ele é open source. Por causa disso, a gente tem uma grande quantidade de ferramentas que consegue facilitar o desenvolvimento, né, com os dados que a gente consegue armazenar com Kafka, certo? Então, assim, algumas outras tecnologias são Kafka Connect, Kafka Streams. Então, assim, tem muitas, né, que a gente consegue usar para trabalhar com esses dados, certo? E quais são as empresas que utilizam Kafka? O LinkedIn é uma delas, tá? O LinkedIn foi a pioneira porque ela usava o Kafka para entender ali como que estava a movimentação nas suas páginas, onde que as pessoas mais clicavam e tudo mais. Então, assim, era a grande quantidade de informações que estavam sendo geradas a todo tempo. Então, eles precisavam de alguma forma para conseguir armazenar esses dados e processar, né, da melhor forma, para fazer análises, para tomar decisões e etc. Então, assim, a Netflix também utiliza, a Uber, a Twitter, Spotify, Dropbox. E como eu citei anteriormente, os bancos, né? Os bancos, eles sempre vão trabalhar com uma grande quantidade de transações de volume de dados. Então, assim, eles precisam de uma forma, né, para armazenar esses dados, né, e utilizá-los da melhor forma possível sem que as suas aplicações caiam. O Kafka, ele atende a gente em diversas situações, só que duas principais são quando a gente precisa trabalhar com uma grande quantidade de dados, né, e quando a gente precisa e quando a gente tem muitos microserviços para se comunicarem. Então, é importante a gente analisar, né, se vale a pena utilizar o Kafka na nossa regra de negócio. Porque o Kafka ele traz algumas complexidades. Por exemplo, ele funciona em um cluster, certo? Então, você vai ter que administrar esse cluster, né? Ou então você vai precisar contratar alguma empresa, né, como a Amazon, a Confluent, que possui um serviço de gerenciamento de cluster do Kafka, certo? Então, assim, é importante você analisar a regra de negócio, né? E ver se o Kafka ele é a melhor alternativa. Porque, por exemplo, se você precisar de um serviço de fila mais simples, talvez o Kafka ele não seja a melhor opção, sabe? Tanto por conta do custo quanto dessa complexidade. Então, às vezes, vale mais a pena você usar um SQS ou usar algum outro serviço de fila mais simples, né? E também te atende, né? Que também atenderia naquilo que o seu projeto está precisando. Falando um pouco sobre a dinâmica básica de funcionamento, vamos pensar em um e-commerce, onde a gente vai ter um microserviço responsável por fazer um checkout e outro microserviço responsável por gerar nota fiscal. Então, assim, quando houver uma compra, o microserviço checkout vai gerar um evento e vai enviar o Kafka. O consumidor ele vai estar escutando esses eventos, né, e vai ver que chegou essa nova mensagem e vai acabar processando e gerando também a nota fiscal. Então, assim, o que a gente tem o ponto importante que a gente precisa entender é que o produtor ele vai produzir a mensagem e o consumidor vai consumir a mensagem, tá? O Kafka, na verdade, ele é um conjunto de máquinas, né, que processa essas informações. E a gente chama essas máquinas de brokers. Então, a gente tem no exemplo, né, um cluster Kafka que teria o broker A, o broker B e o broker C. Esses brokers, eles têm os seus próprios bancos de dados. Então, as informações ficam armazenadas no próprio broker, tá? Outra informação importante também é que esses brokers, eles estão se comunicando o tempo inteiro. Então, assim, como é que a gente vai saber, né? Como é que o consumidor vai saber se a mensagem ela está armazenada no broker A, se essa mensagem ela está se movimentando, né? Onde é que ela foi armazenada? Se a gente colocar outro broker ali, como é que o consumidor vai saber? Ou então como é que os outros próprios brokers vão saber que outro consumidor foi adicionado? Então, o Kafka ele precisa de alguma forma de gerenciar, né, todo esse processo. E atualmente, né, ele utiliza um sistema chamado Zookeeper, tá?
esse zookeeper, ele é responsável por fazer todo esse gerenciamento das mensagens, né? Todo esse meio de campo entre os brokers. Porém, já existe um projeto para que o Kafka ele consiga fazer esse gerenciamento por si só. Porém, a gente vai encontrar ainda muitos sistemas, né, e muitos projetos que utilizam o Zookeeper, justamente porque essa integração, né, entre o Kafka e o Zookeeper ele já tem muito tempo, certo? Então, a ideia do Kafka ser autogerenciável é uma ideia que ainda é um projeto, né, que ainda vai ser desenvolvido e que a gente só vai ver mais pra frente. Quando a gente começa a falar sobre os brokers, a gente vai acabar entrando em outros conceitos, como por exemplo os tópicos, tá? O que é um tópico? Um tópico ele é um canal de comunicação utilizado para receber e disponibilizar os dados enviados ao Kafka. Então, quando a gente fala, né, que um produtor vai enviar uma mensagem ao broker, na verdade ele vai enviar a mensagem para o tópico, certo? E aí o consumidor, ele também vai consumir a mensagem desse tópico. Eu posso ter um tópico com vários consumidores. Então, como eu coloquei aqui no exemplo, né, eu posso ter uma aplicação A consumindo a mensagem do tópico e a aplicação B consumindo a mensagem desse mesmo tópico. Só que a gente vai entender o seguinte, o tópico, ele é como se fosse um log, certo? Então, cada mensagem que ele recebe, ele vai armazenando uma após a outra. E cada vez que ele armazena essa mensagem, ela vai acabar recebendo um ID, tá? Que a gente chama de offset, que nada mais é uma identificação da posição da mensagem dentro do tópico. Então, assim, eu posso ter um consumidor A que está consumindo a mensagem com o offset 3, eu posso ter um consumidor B que está lendo a mensagem com o offset 6, e ao mesmo tempo eu posso ter uma nova mensagem chegando, tá? Então, assim, esse processo, né, de salvar mensagens, de ler as mensagens, né, esse processo acontece de forma tão rápida que é o que permite aquela característica da alta taxa de transferência, certo? Então, é uma característica do Kafka, né, que permite trabalhar de forma rápida com os dados, certo? Quando a gente fala sobre a mensagem, né, o que é essa mensagem? A mensagem, ela é composta por quatro partes principais, né? Os headers, que são, assim, dados que eles não são obrigatórios, mas eles podem ser usados para um futuro processamento, né? Então, assim, a gente pode chamá-los também de metadados, tá? Ela tem uma key ela é responsável por definir o contexto daquela mensagem e também por agrupar as mensagens que têm o mesmo contexto. A gente vai ver como futuramente, né, como trabalhar com essa key. Ela tem o value, que é o próprio payload da mensagem, né, e tem as informações de timestamp também. Outro conceito que a gente precisa entender, né, quando a gente está trabalhando com o Kafka, são as partições, né? Por quê? Cada tópico ele pode ter uma ou mais partições para conseguir garantir a distribuição e a resiliência de seus dados. Então, assim, ah, quando uma mensagem ela é enviada para o tópico, ela vai ser, na verdade, salva em uma partição, certo? E como eu acabei de citar aqui, o tópico ele pode ter uma ou mais partições. Então, assim, a mensagem ela pode ser salva na partição 1, pode ser salva na partição 2. E essa é uma forma que a gente tem para distribuir as nossas mensagens, né? Então, assim, essas partições, elas podem também estar em brokers diferentes, né? Então, a gente pode ter a partição 1 no broker A, a partição 2 no broker B, né? E por que isso? Porque se a gente armazenasse todas as nossas mensagens em uma partição só, e essa partição estivesse em um broker, né? E esse broker caísse, a gente ia acabar perdendo todas as mensagens. Ou então, se a gente tivesse várias partições, só que todas armazenadas em apenas um broker, ia acontecer a mesma coisa. Caso esse broker caia, a gente vai acabar perdendo também todas as mensagens. Porém, assim, o Kafka, a gente vai ver mais pra frente que ele tem algumas estratégias, né? Tanto para garantia de entrega das mensagens, quanto para garantir a distribuição e para garantir a ordem de entrega também, tá? Então, são estratégias que o Kafka usa para que a gente evite ao máximo ter essa situação aí de perda das mensagens, certo? Uma outra situação em que a gente pode perceber a vantagem do uso das partições é a seguinte. Imagine que a gente tenha um microserviço, né, que ele precise consumir 1000 mensagens, tá? Que estão no tópico do Kafka. E ele sozinho, para consumir 1000 mensagens, pode demorar uma grande quantidade de tempo. Então, o que é que a gente resolve fazer? Adicionar um outro consumer, né, com o mesmo código e com a mesma funcionalidade, para consumir também as mensagens dessas partições. Só que assim, se a gente tiver só uma partição e a gente tiver dois consumidores lendo as mensagens dessa mesma partição, vai acabar que a gente vai precisar fazer alguma validação ali, né, para evitar as mensagens duplicadas, porque
eles vão acabar pegando algumas vezes as mesmas mensagens. Então, quando a gente divide um tópico, o que é que a gente pode fazer? Perdão, quando a gente divide em partições, o que é que a gente pode fazer? A gente pode separar 500 mensagens para uma partição e outras 500 para outra partição. Então a gente vai separar o consumidor, o primeiro consumidor, o valor da primeira partição, e o segundo consumidor da segunda partição. Então assim, a gente já conseguiu distribuir as mensagens, né? E também já conseguiu aumentar o tempo de processamento, tá? Então, existem muitas vantagens, né, quando a gente trabalha com as partições, né? Relacionada muitas vezes a essa parte da escalabilidade, né? Da gente conseguir dividir as mensagens e separar os consumidores para conseguir fazer esse processamento mais rápido. E que vale muito a pena a gente trabalhar, né? Não é recomendado a gente trabalhar com uma só partição. É sempre recomendado trabalhar com mais de uma, né? E também dividir elas em brokers diferentes. Justamente para evitar aquele caso, né, que eu acabei de comentar. Ou seja, de um broker cair, a gente acabar perdendo todas as mensagens, certo? Quando a gente começa a trabalhar com as partições, a gente entra também no ponto muito importante, que é a ordem de entrega, tá? Tem sistemas que a gente precisa garantir a ordem de entrega, que essa ordem ela não pode ser alterada de jeito nenhum. Então, por exemplo, em um sistema de transferência que também gera estorno, vamos imaginar que eu fiz a transferência e foi gerado um evento, e essa mensagem de transferência ela foi armazenada ali na partição 1, certo? E aí eu tenho um consumidor, né, que está lendo as mensagens dessa partição 1. Só que vamos imaginar que esse consumidor ele está lento. Então, devido a isso, as mensagens que chegarem na partição 2 e na partição 3, que estão sendo lidas pelo consumidor 2, elas vão ser processadas mais rápido, né? Porque o consumidor 1 está lento. Então, imagine que eu fiz uma transferência, essa transferência chegou na partição 1, só que deu algum erro e também foi gerada uma mensagem de estorno. E essa mensagem de estorno chegou na partição 2. Só que, pelo fato do consumidor 2 ele estar tendo processamento mais rápido, a mensagem de estorno ela pode acabar sendo processada primeiro que a mensagem de transferência. E isso vai gerar um problemão, né? Porque, imagine, ele tenta processar a mensagem de estorno, só que ele não acha a transferência, então dá algum erro. E aí a transferência depois é processada e nada é retornado para o usuário, né? De que a transferência foi feita com sucesso, de que a transferência gerou estorno, porque a mensagem de estorno ela já foi processada, sabe? Então, assim, tem situações em que a gente precisa garantir a ordem de entrega. E como é que a gente consegue fazer isso? A única forma é fazer com que uma mensagem ela fique depois da outra, né? E para isso acontecer, ela precisa ficar na mesma partição. Então, assim, a mensagem de transferência chegou na partição 1, toda mensagem que precisar ser processada após essa transferência, ela também vai ficar na partição 1, certo? Então, assim, a gente precisa respeitar a regra dos offsets, sabe? Então, transferência no offset 0, estorno no offset 1, ele vai ser processado, o estorno vai ser, consequentemente, processado após a transferência, tá? E como é que a gente garante isso? Usando as keys. Você lembra que eu falei que a key ela é responsável por definir o contexto e por agrupar mensagens que possuem o mesmo contexto? Então, a gente definindo a mesma key, a gente vai fazer com que a mensagem de transferência e a mensagem de estorno, elas possuam o mesmo contexto e elas fiquem também sempre na mesma partição, certo? Então, assim, muita gente não entende o porquê do uso da key, né? E porque a gente não deixa nenhum aqui, a gente não informa nenhum aqui, né? Se a gente não informar nenhum aqui, vai acontecer com que o Kafka ele vai distribuir essas mensagens aleatoriamente entre as partições. Então, assim, a primeira mensagem vai para a partição 1, a segunda para a partição 2, a terceira para a partição 3, a quarta volta para a partição 1, sabe? Então, a gente não garante essa ordem de entrega. Se a gente precisar trabalhar com a ordem de entrega, né, a gente precisa definir sempre um aqui para as nossas mensagens, certo? Outro ponto que a gente entra quando a gente precisa trabalhar com as partições é um conceito que a gente chama de partições distribuídas, que é o quê? Imagine que a gente tem essa situação aí. A gente tem um tópico, certo? E esse tópico ele tem a partição 1, a partição 2 e a partição 3 distribuídas entre os brokers. Pelo que a gente falou aqui, tá quase que legal. Por quê? Se acontecer alguma situação em que o broker A ele caia, a gente vai acabar perdendo todas as mensagens dessa partição 1, certo? Então, o que é que a gente usa? A gente usa uma configuração chamada Replication Factor, né? Onde a gente define o número de partições que devem existir, né, entre os brokers. Então, assim, se eu defino um Replication Factor de 2, eu defino que cada partição minha ela vai ter que existir pelo menos 2 vezes e ela tem que estar distribuída entre os brokers existentes.
Então, se eu tenho a partição 1, ela tem que estar em 2 brokers. Se eu tenho a partição 2, ela precisa também estar em 2 brokers, certo? Então, a gente pode ver aí no exemplo, né, que eu tenho a partição 1 tanto no broker A quanto no broker C. Eu tenho a partição 2 tanto no broker A quanto no broker B. E tenho a partição 3 tanto no broker B quanto no broker C, certo? Então, assim, isso ajuda em que, se eu tiver aquela situação em que um broker A caia, por exemplo, eu não vou perder todas as mensagens da partição 1. Justamente porque a gente vai ter uma cópia, né? Uma cópia dessas mensagens também no broker C, certo? E assim vai servir para as outras partições também. É sempre recomendado, novamente, que a gente trabalhe, né, com mais de com um replication factor maior que um, tá? Para a gente justamente garantir essa disponibilidade das mensagens. Tá, mas uma coisa é a gente ter a cópia dessas mensagens e outra coisa é a gente ter alta disponibilidade. Então, assim, como que a gente consegue ter alta disponibilidade, né, trabalhando com essa cópia? Basicamente, a gente vai entrar também no conceito que a gente chama de partition leadership, tá? Ou então partições líderes ou partição líder. Como é que funciona isso? Por mais que a gente tenha ali um replication factor de 2, né? Nesse caso aqui de 3, a gente sempre vai ter uma partição líder, que é o quê? É a partição que ela vai sempre receber os dados e que o consumidor sempre vai ler a mensagem dessa partição, tá? Então, assim, não existe, quando a gente está trabalhando com o partition leadership, não existe nenhuma chance da mensagem ela ficar transitando entre as partições que estão em brokers diferentes. Ela sempre vai ir para a partição líder. E as outras, elas ficam como uma reserva, né? Uma substituta para caso o broker que possua a partição líder caia, o Kafka ele já vai conseguir processar, vai ver que essa partição não está mais disponível e já vai trocar ali, né, a liderança da partição. Então, se esse broker A cai, a partição 1 do broker B ela vai passar a ser a líder e vai passar tanto a receber as mensagens do produtor quanto a disponibilizar as mensagens para que os consumidores consigam ler, tá? Outro ponto importante que a gente precisa pensar quando a gente está trabalhando com partições, né? Ou, na verdade, com vários serviços de mensageria, né? A gente precisa garantir a entrega das nossas mensagens. Então, assim, como que o nosso produtor ele vai saber que a mensagem foi entregue, né? No Kafka, a gente consegue definir um parâmetro, que é o ACK, né? Que refere-se ao Acknowledgement, que é o acknowledgement é o reconhecimento. Isso. Então, assim, a gente consegue definir qual a forma de reconhecer, né, que a mensagem foi entregue. Então, se a gente definir esse parâmetro como zero, né, o que a gente chama de ACK zero, a gente não vai ter nenhuma garantia de entrega. Por quê? Porque o produtor ele vai enviar a mensagem pro broker, certo? Só que nada vai ser retornado a esse produtor, né? Nada vai ser retornado informando que a mensagem foi salva, de que tá tudo ok, que ele pode prosseguir, né? Então, a gente chama isso também de FF, que é o Fire and Forget, né? Então, ele vai enviar e vai esquecer. Quando a gente define o ACK como 1, a gente vai ter a garantia de que a partição líder conseguiu salvar essa mensagem, tá? Então, o produtor vai enviar a mensagem, a partição líder vai salvar e vai retornar, ó, consegui salvar, pode prosseguir com o fluxo. Só que, assim, essa forma de garantia, ela tem um ponto negativo em relação à primeira, né, que não tem nenhuma garantia, que é o ponto negativo é que ela possui um processamento mais demorado, justamente porque a partição líder ela precisa salvar e precisa retornar uma mensagem, tá? No ACK 0, a partição ela não precisa retornar nada, então ela só salva e vai embora, então o processamento dela é muito mais rápido. E a gente tem, né, outra configuração que a gente pode colocar é o ACK-1, que significa o quê? Eu vou enviar uma mensagem, né? O produtor vai enviar uma mensagem, a partição líder vai salvar essa mensagem, vai replicar para as partições, para os followers, né? Para as réplicas. Essas réplicas vão salvar essas mensagens, vão retornar, né, para a líder que essas mensagens foram salvas, e aí sim a partição líder retorna para o produtor de que está tudo ok. Então, assim, essa é a garantia máxima que a gente tem de que a mensagem está salva e de que ela está replicada, e de que se um broker cair, a gente não vai acabar perdendo essa mensagem, mas tem um processamento mais demorado, tá? Querendo ou não, das três, essa aí é a mais demorada, porque ela precisa
esperar tanto a resposta das réplicas, né, quanto a resposta da líder para poder retornar tudo ao producer, né? Aí a gente pode pensar assim, tá, então o ACK 0, o ACK 1, ele é o mais ideal, porque ele tem ali o processamento mais demorado e também tem uma garantia de entrega, vai depender do seu projeto. Por quê? Porque vamos imaginar a situação em que a mensagem ela chegou no broker A, tá? E ela foi salva, retornou para o producer de que essa mensagem foi salva, só que nisso o broker A caiu. Então, assim, o produtor ele vai estar acreditando em que a mensagem foi salva, mas na verdade, né, o broker vai ter caído e a gente vai ter perdido essa mensagem. Então, assim, depende muito do seu sistema. Imagine a Uber, por exemplo, onde a gente está toda hora enviando a posição, né, de um motorista. Se a gente acabar perdendo, um broker acaba caindo, a gente acabar perdendo uma posição, não é uma coisa assim tão crucial para o sistema, né? Porque vai dar só um delayzinho ali do carrinho, né? O carrinho não vai atualizar por um tempo, mas depois do tempo ele volta, certo? Então, assim, não é algo que vai prejudicar muito o projeto. Então, depende muito da sua regra de negócio, né? E depende muito de como que você está utilizando esses dados que estão sendo armazenados no Kafka, certo? Quando a gente trabalha com Kafka, a gente pode acabar tendo a situação que é do produtor ainda é potente. Que significa o quê? Imagine que eu tenho um produtor que ele envia a mensagem 1 e recebe um ok, né? De que a mensagem foi salva. Ele envia a mensagem 2, a mensagem 3 e recebe a mesma resposta. Mas quando ele envia a mensagem 4, há algum problema de rede que faz com que essa mensagem ela fique ali em stand-by. Porém, esse mesmo microserviço, né, o producer, ele tem um sistema de retentativa de envio das mensagens que ele tenta enviar essa mensagem 4 novamente e consegue. Porém, a mensagem 4 que ficou em stand-by, ela também é enviada. Então, o que acontece? A gente acaba tendo duas mensagens iguais no nosso tópico, certo? E isso aí pode gerar um problema, né? Porque o nosso consumidor, ele pode ler as duas mensagens, pode processar as duas mensagens, né? Então, imagina que se for uma mensagem de transferência, o nosso consumidor, ele pode ler essa mensagem duas vezes e acabar realizando a transferência duas vezes, sabe? Então, assim, é uma situação que pode acabar acontecendo devido a problemas de comunicação, né? Muitas vezes de rede, tá? Então, no Kafka, a gente consegue configurar o que a gente chama de idempotência, que seria o quê? Quando a gente configura a idempotência como off, a gente não vai ter nenhuma tratativa sobre isso. Então, a mensagem ela vai ser duplicada, o consumidor ela vai ler a mensagem duas vezes, o Kafka vai disponibilizar a mensagem duas vezes, né? E a vida vai seguir. Por quê? Porque o Kafka ele vai entender que o produtor quis enviar a mensagem duas vezes, tá? Porém, quando a gente configura a idempotência como on, a gente, por mais que aconteça a mesma situação, o Kafka vai descartar essa segunda mensagem, tá? Então, ele vai perceber que essa mensagem está duplicada e ele vai conseguir deletar. Isso é algo que gera mais lentidão, né? Mas já é uma segurança a mais que a gente pode ter, justamente para esses microserviços, por exemplo, de transferência, né? E que o Kafka, ele consegue tratar, certo? Além do mais, o Kafka ele também consegue garantir a ordem da entrega dessas mensagens, certo? Então, assim, a mensagem foi duplicada, ele vai descartar a última, vai ver a ordem que essa mensagem que essa mensagem chegou e vai conseguir garantir essa ordem, né? Porque ele consegue ali analisar o timestamp de cada mensagem, certo? Então, assim, é mais uma situação que existe quando a gente trabalha com os microserviços, né? Nessa arquitetura, mas que o Kafka ele possui essas configurações que a gente consegue estar tratando, tá? Essas situações. Vamos falar um pouco sobre os consumers e os consumers groups. Imagine que eu tenho uma situação aqui, em que eu tenho um tópico com a partição 1, A2 e A3, e eu tenho um consumidor que ele está configurado para ler as mensagens desse tópico. Por padrão, né, ele vai ter que ler as mensagens das três partições, certo? Por quê? Porque ele tem que ler as mensagens, todas as mensagens que vão chegar nesse tópico. Se eu resolver adicionar mais um consumer aqui para conseguir processar mais rápido essas mensagens, né? Um consumer com o mesmo código, né? Para conseguir ler as mensagens também, ter o mesmo fluxo. Se eu só adicionar aqui, eu vou fazer com que ele também leia a mensagem das três partições. E aí a gente vai acabar caindo naquele problema que eu já citei do consumo duplicado das mesmas mensagens. Então, como é que eu consigo, né? O que é que eu posso fazer aqui para aumentar a disponibilidade e aumentar o processamento do meu sistema? Eu posso adicionar um outro consumidor, porém no mesmo grupo do consumidor A. Por quê? No Kafka, quando a gente define dois consumidores em um mesmo grupo,
eles nunca vão ler da mesma partição, certo? Então, eu defini aqui o consumer A e o consumer B no grupo X. A gente vai perceber que o consumer A ele vai ficar responsável pelas mensagens que estão na partição 1 e na partição 2. E o consumer B ele vai ficar responsável pelas mensagens que estão na partição 3, tá? E se eu resolver adicionar mais um consumidor, a gente vai ter que o consumer A ele vai estar responsável pela partição 1, o consumer B ele vai estar responsável pela partição 2 e o consumer C ele vai estar responsável pela partição 3, tá? Esse aqui é o cenário ideal, pensando no cenário em que a gente vai ter mensagens de transferências, por exemplo, chegando nesse tópico e sendo dividida entre as partições, e a gente vai ter consumidores que têm o mesmo código, ou seja, realizam o mesmo processamento de efetivar essa transferência, por exemplo. Porque assim a gente vai conseguir dividir as mensagens nas partições, a gente vai conseguir distribuir elas da melhor forma. Se a gente trabalhar com aquele conceito de replication factor, a gente também já vai garantir, né, que a gente não vai perder nenhuma mensagem. E a gente vai ter também cada consumidor específico para a sua partição. Isso aqui já vai acelerar muito nosso processo, né? Fazendo uma analogia aqui, né? Eu tenho uma costureira que ela está responsável por costurar todas as roupas que chegam. Porém, ela tem 1000 roupas, tá? E aí ela vai dividir, foi até um exemplo que eu dei mais cedo, né? Ela vai dividir essas 1000 roupas em 2 pilhas de 500. Se ela chamar outra costureira, esse processo vai acabar sendo feito 2 vezes mais rápido, certo? Então, acho que a analogia é justamente dessa parte aqui. Se a gente tiver mais consumidores e o número de consumidores for igual ao número de partições, é a melhor, assim, é o processo ideal para a gente ter a nossa melhor forma a nossa melhor velocidade de processamento, certo? E se eu adicionar mais uma partição, o que é que vai acontecer? A gente vai acabar tendo um consumidor responsável por consumir mais de uma partição, tá? Então, o consumidor A, por exemplo, ele ficaria responsável pela partição 1 e 4, né? E o consumidor B pela partição 2 e o consumidor C pela partição 3. E se eu adiciono mais um consumer, o que acontece? Ele vai ficar parado, né? Porque ele não vai ter nenhuma partição para ler, né? Então, assim, como eu falei, não há possibilidade de consumidores no mesmo grupo lerem da mesma partição, tá? Sempre cada consumidor vai ficar responsável por uma ou 2 partições. Nunca 2 consumidores vão ficar responsáveis pela mesma partição, certo? Bom, galera, pra gente não ficar só na teoria, eu trouxe aqui um Docker Compose, onde a gente vai subir onde vai subir o Kafka, né? E juntamente também vai subir o Zookeeper, pra gente conseguir brincar um pouquinho com os conceitos que a gente aprendeu, certo? Nesse Docker Compose aqui, basicamente, eu tenho o Zookeeper, que é o sistema responsável por fazer o gerenciamento entre os brokers ali. Então, em qual mensagem, em qual broker, né, vai estar salva a mensagem, como eles vão se comunicar e tudo mais, certo? E tem também aqui o Kafka, que é o server do Kafka, né? Eu estou usando a imagem da Confluent, que é a empresa responsável por manter o Kafka, né? Só para vocês entenderem, o Kafka ele é da Apache, tá? Da Fundação Apache. Só que existe uma empresa chamada Confluent que é responsável por manter o Kafka. Então a gente está usando a imagem dessa própria Confluent. E aqui tem algumas configurações, né? Então a porta que o Kafka vai rodar, a configuração com o Zookeeper e tudo mais. Configurações que a gente precisa aqui colocar para conseguir subir o Kafka, tudo bem? Eu vou abrir aqui o terminal. Deixa eu só ver aqui para vocês. E vou rodar aqui no Docker Compose App. Quando vocês rodarem, vai demorar um pouco, porque se você não tiver essa imagem, ele vai baixar, né? Mas depois disso é só esperar um pouquinho. Não vou nem rodar com menos 10, só para vocês verem o console aqui, certo? Aparecem algumas mensagens aqui do Zookeeper, que ele está sendo iniciado. Acabou não aparecendo aqui, foi muito grande, mas aparece a mensagem do Zookeeper e aqui aparece a mensagem do Kafka, beleza? Eu vou abrir aqui um novo terminal. Beleza. Vou só renomear ele aqui para Producer. Ok? Então vamos lá. Vou acessar aqui. Deixa eu só melhorar isso aqui também. Beleza. Um Docker PS, pra gente ver se o Kafka ele já tá ok. A gente pode ver que ele tá. E ele tá com esse nome aqui, ó. Kafka_, Kafka_1. Então a gente vai acessar esse container, certo? Docker exec -it Kafka_, Kafka_1 bash. Aqui eu vou estar acessando o bash desse meu container, ok? Pronto. Dentro do Kafka,
eu posso tanto trabalhar com os tópicos, quanto com os consumidores, quanto com o producer. Se eu quiser trabalhar com os tópicos, eu vou ter que usar o Kafka Topics. Tá? Eu vou até digitar aqui o comandozinho "help", para vocês verem algumas configurações que a gente pode definir ao trabalhar com os tópicos. Então, a gente pode aqui alterar o número de partições de um tópico. Esse Bootstrap Server aqui, a gente configura o servidor do Kafka que a gente vai trabalhar. Assim, tem muitas configurações aqui, eu confesso que eu nunca usei todas, né? Porque depende muito do projeto e do sistema que você tá. Mas nunca usei todas assim no sistema real, né? Mas para brincar e para estudar, assim, é bom você ir criando, lendo aqui um pouco, para entender bem o que você consegue fazer, certo? Então aqui a gente pode criar um tópico, pode deletar, esse describe aqui permite que a gente consiga ter mais informações, a gente pode verificar se ele existe ou não, listar os tópicos existentes, definir o número de partições de um tópico. Então assim, esse aqui foi tudo conceito que a gente viu na teoria, né? Só que para não ficar só na teoria, é sempre bom também a gente ir praticando. Eu vou inclusive deixar links aí na descrição de 3 artigos muito bons, que são artigos mais técnicos. Então, eles vão explicar como é que funciona, como é que o Zookeeper ele distribui as mensagens entre os brokers, como é que um consumer sabe qual mensagem já foi lida e tudo mais. Então, assim, são termos mais técnicos, né, que eu acabei não explicando aqui na parte teórica, mas que é importante, tá, vocês lerem para vocês terem um conhecimento maior sobre o funcionamento do Kafka, beleza? Então, aqui eu defino o número de partições, aqui eu defino o Replication Factor. Assim, se eu não definir aqui, ele vai usar o padrão do cluster. Ele até fala aqui, if not supplied for create default cluster default, tá? Então, ele vai criar o default do cluster. E a mesma coisa com o Replication Factor. O Replication Factor, que ele vai usar aqui também o padrão, certo? If not supplied, enfim. Aqui eu defino o nome do tópico e tem algumas outras configurações, certo? Eu vou começar criando aqui um tópico, certo? Como eu falei, esse Bootstrap Server, a gente define onde é que vai estar rodando o Kafka, no nosso caso é nessa porta 9092. Se vocês alterarem isso no Docker Compose, vai ter que alterar aqui também, certo? Então, Kafka Topics, Bootstrap Server, eu vou criar. E qual vai ser o nome do tópico? Vamos botar aqui Lube Software, tá? Esperar ele criar, vai aparecer uma mensagem aqui, o tópico foi criado. Eu botei boot server, perdão, é bootstrap server. Pera aí. Bootstrap, pronto. Agora aparece a mensagem que o tópico foi criado. Pronto. E agora eu posso trabalhar com nossos producers e com nossos consumers, certo? Para isso, trabalhando com producer, por exemplo, eu digito esse comando, Kafka console producer. Eu vou digitar também aqui um --help para mostrar o número, algumas configurações que a gente pode fazer, né, quando está trabalhando com o produtor. Eu vou até criar aqui fazer um split aqui. A gente vai trabalhar com consumer, tá? Eu vou ter que só acessar o container de novo. Exec -it Kafka underline bash. Pronto. E vou também aqui no nosso Kafka underline console consumer --help. Tá, o do producer ele não apareceu, deixa eu teste terminal que eu acho que ele morreu. Deixa eu tirar ele aqui e vou criar novamente outro. Acessei o Kafka aqui novamente e vou acessar algumas configurações do nosso producer, tá? Então, --help, pedir que a gente pode configurar. Pronto. Então aqui na minha esquerda eu tenho configurações do meu consumer,
e na minha direita do meu producer, ok? Então eu consigo definir também o Bootstrap Server, eu consigo, isso aqui no Consumer, tá? Consigo definir se eu vou ler o tópico, as mensagens do tópico do início, o grupo, consigo definir também o offset, eu quero ler a mensagem, a partição, se eu quero pular a mensagem quando tiver erro, certo? Então assim, são várias configurações que vão depender, como eu falei, né, da regra de negócio e do seu projeto. No nosso exemplo, o que é que a gente vai fazer? Aqui é a configuração do producer, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então, Bootstrap Server, eu posso ter aqui também, deixa eu ver, uma mais fácil aqui, o tópico que eu defino, um timeout, né? Enfim, depende do projeto que você vai utilizar, certo? No nosso caso, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ter aqui o nosso produtor produzindo mensagens, né? Então, vou dar uma Kafka console producer. Vou definir o server, que vai ser o bootstrap server igual a localhost, 90, 92. E vou ter o topic que ele vai produzir, que é o Lube Software. E vou ter o consumer, também lendo as mensagens desse tópico, tá? Então, Kafka console consumer, eita, traço, bootstrap server igual a localhost 90, 92, traço topic, lube software. Eita, digitei o tópico errado, peraí. Deixa eu arrumar esse tópico aqui, é lube software. Pronto. Em tese, se eu mandar aqui uma mensagem, já vai aparecendo ali, certo? Porque vai enviar para o tópico, esse cara vai estar lendo do tópico, e aí ele deve receber essa mensagem aqui. Deixa eu só ver se o nome do tópico tá certo. Lube Software, handle. E pronto, chegou. Então eu mandei a mensagem, ele consumiu. Aqui provavelmente ele não foi porque eu acho que ele não deu tempo ainda dele se comunicar com o tópico. Aí eu enviei essa mensagem, como ele não estava conectado ao tópico, ele acabou não recebendo. Mas já é uma oportunidade. Vou mostrar para vocês uma flagzinha que a gente pode passar aqui, que é o seguinte. Quer que o meu consumer, ele lê as mensagens do início, tá? Então, from beginning, ele vai ler tanto Henrique quanto Rindel agora. Pronto. Leu as mensagens do início, ok? E aí eu posso continuar mandando aqui, né? Então, se eu mandar lube, se eu mandar... não sei, 1, 2, 3, enfim. Qualquer mensagem que eu mandar, ele vai receber. Só que vamos lá. Eu quero chegar naquela nossa situação em que eu tenho o meu produtor enviando mensagem para minha partição. Só que eu quero agora 2 consumidores lendo de partições diferentes para eu conseguir aumentar o meu processamento, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou criar um outro consumidor. Na verdade, eu vou manter esse mesmo tópico aqui. Eu só vou adicionar um outro consumidor, tá? Então, vou fazer aqui um split. Vou acessar também o Kafka. Só que, se lembra que eu falei para vocês? Se eu apenas colocar outro consumidor sem definir o grupo, ele vai acabar consumindo também todas as partições existentes. Então, o que é que vai acontecer? Se eu... Deixa eu pegar aqui, comando. Se eu só adicionar aqui outro... Eu não vou nem colocar o from beginning, tá? Eu vou colocar só o tópico mesmo. Se eu adicionar aqui outro consumer, o que é que vai acontecer? Ele vai acabar lendo também as mensagens iguais, certo? Então, vou botar aqui 3, 2, 1. Deixa eu só esperar um pouquinho para garantir que ele vai se conectar. 3, 2, 1. Aqui, pronto. Tava bugado. Pronto, então vai aparecer aqui as mensagens. 3, 2, 1. Tá vendo? Aqui também deve estar bugado, provavelmente. Deixa eu mandar mais uma vez. 3, 2, 1. Vai aparecer nos dois agora. Pronto. Ele deu algum bug aqui, que quando eu não tô com o cursor aqui, ele não aparece a mensagem. Mas acho que deu pra entender, né? Que a mensagem tá indo tanto pra esse consumer quanto pra esse consumer. Deixa eu mandar aqui outra mensagem. 987.
Pronto, chegou aqui também em 987 e chegou aqui também em 987. Então, assim, não consegui fazer o que eu queria, né? Não consegui otimizar o meu sistema, porque os dois consumidores eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o que é que eu vou fazer para isso? Eu tenho que definir um grupo, ok? Então, só que vai ter uma situação bem legal que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu vou encerrar aqui o meu consumer, vou criar novamente, tá? Vou tirar também o from begin, só que eu vou definir aqui um group, X, usando aquele nosso exemplo lá. E aqui também, vou dar até um enter aqui. E aqui também. Vou parar esse consumer, vou criar novamente ele e vou definir o mesmo grupo. Group, peraí, group X, ok? Pronto, dois consumidores, eles estão no mesmo grupo. E agora eu vou enviar uma mensagem. Vou mandar aqui outra mensagem, teste. Esse consumiu, esse não. Vou mandar outra mensagem agora. Esse consumiu, esse não. Por que isso está acontecendo? Sempre que eu falei que quando eu tenho dois consumidores em um mesmo grupo, não existe a possibilidade deles estarem consumindo as mensagens da mesma partição. O nosso tópico, quando a gente criou, a gente não definiu o número de partições. Então, por padrão, ele utiliza 1. É tanto que se eu definir aqui, ó, um Kafka topics, definir aqui o meu server, tá? Bootstrap server igual a local host 9092. O meu tópico foi o Lube software. Só que eu quero um describe dele, certo? Para eu ver mais informações. Ele vai mostrar que eu só tenho a partição 0 e que ela é a única. Então, assim, eu coloquei dois consumidores no mesmo grupo. O que é que vai acontecer? Eles vão acabar... Um vai acabar ficando parado, que foi o que aconteceu com esse do meio aqui, certo? Ele vai ficar parado justamente porque ele não tem nenhuma partição para consumir, ok? Então, deixa eu só aumentar aqui um pouco. Vocês vão ver aqui, ó. Tópico Lube Software, partição 0, é que ele tem. Ela é a líder, ela só tem uma réplica, que no caso é ela mesma, tá? E tem essa outra informação aqui. Então, assim, se eu quero otimizar esse processo, o que é que eu preciso fazer? Foi o que eu falei lá, a situação ideal. O número de consumidores ser igual ao número de partições. Então, eu vou criar uma nova partição, tá? Kafka Topics, Bootstrap Server, localhost, topic vai ser o Lube Kafka agora. E eu vou definir partitions 2, ok? É só ele confirmar que criou o tópico. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter duas partições. Deu alguma coisa errada, deixa eu ver. Mensagem que ele deu aqui de erro. Tá, eu entendi o que é. É porque eu defini o seguinte, eu defini tanto o... Eu esqueci de definir, na verdade, o create, tá? Topic, create, e agora sim, aí ele vai dar certo. Vou esperar ele dar mensagem de confirmação. Pronto, confirmou. Agora, eu vou no meu consumer, pedir para que ele leia desse... Era Lube Kafka, né? Pera aí. Kafka Topics, digitei aqui. Lube Kafka, isso. Vou pedir, tá? Para que o meu consumer, ele leia desse Lube Kafka e que esse cara aqui, e o meu outro consumer também, ele faça a mesma coisa. Então, eu vou parar aqui e vou definir a mesma situação. Então, assim, dois consumidores no mesmo grupo com um tópico que tem duas partições. O que é que vai acontecer? Cada consumer vai estar responsável por uma partição, certo? Então, vou criar aqui o Kafka Console. Producer, bootstrap, server igual a localhost 9092, topic
lube Kafka, ok? Pronto, agora eu vou produzir a mensagem, uma hora ela vai chegar nesse consumer, outra hora nesse consumer. Por quê? Porque as mensagens vão estar em tópicos diferentes, certo? Então, vamos lá, vou mandar aqui, ó, teste. Peraí. Bati a mão aqui na tecla ali. Deu o comandinho ali. Deixa aparecer a setinha. Vamos lá, teste. Vai chegar para um deles. Vamos ver, chegou para esse. Teste 2 vai chegar para o outro, tá? Provavelmente. Teste 2. Teste 3 vai chegar para o primeiro. Teste 4 vai chegar para o segundo. Pronto. Então, assim, deu pra perceber que quando eu tenho agora duas partições do meu tópico e tenho dois consumidores no mesmo grupo, eles vão ler sempre de tópicos diferentes, ok? E isso aí é o cenário ideal para a gente conseguir ter um melhor processamento no nosso sistema. Assim, gente, eu trouxe aqui o básico, tá? A base que vocês precisam ter sobre o Kafka. Então, consumer groups, topics, partições, application factor. Então, assim, é questão de prática para vocês entenderem esses conceitos. Leiam os materiais que eu vou deixar na descrição, porque vai complementar muito, tá? Principalmente a parte técnica, sobre como tudo funciona por debaixo dos panos ali. E como eu falei, depende da sua regra de negócio para você utilizar o Kafka da melhor forma possível. Então, analisa se vale a pena, se não é muito complexo, né? Se o gerenciamento da nuvem que você vai precisar, ou se vale a pena mesmo contratar alguns serviços da Amazon, da Confluent para gerenciar o Kafka para você, tá? É sempre importante você analisar bem a sua regra de negócio e entender bem como o Kafka funciona para saber se ele é a melhor opção para o seu projeto, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aula. A gente vai falar futuramente sobre o SQS também, que é outro serviço de fila. Só que na próxima aula a gente vai começar o desenvolvimento do nosso primeiro microserviço, que é o de criação de contas, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem voltar nessa aula para assistir novamente, ou pode mandar alguma dúvida aí nos comentários que eu vou estar respondendo também, ou me chamar no Skype, né, para quem tem o contato lá. E não deixe de praticar, de estudar e vamos para cima, beleza? Valeu pela atenção aí e um ótimo dia.